Na aula de hoje você vai aprender sobre valores sociais e a possibilidade de conservação ou transformação da realidade social. Bom, o que são valores sociais? Quando a gente fala em valores sociais, o que a sociologia está querendo dizer com isso, né? Valores sociais são aqueles valores que perpassam a sociedade, né, em determinado recorte histórico, determinado contexto histórico, contexto específico, determinada região. São os valores, então, que permeiam as relações sociais daquela sociedade, né? Por exemplo, a gente pode pensar nos valores sociais da sociedade brasileira, né? Ou fazer um recorte mais específico, os valores sociais do estado de São Paulo, por exemplo, ou os valores sociais de uma cidade. Então, a gente pode fazendo recortes menores, né? Num período histórico também específico, os valores sociais na cidade de São Paulo nos anos 90, né, são diferentes dos valores sociais que permeiam a cidade de São Paulo, né, dentro do contexto atual. Então, quando a gente fala de valores sociais, a gente está querendo dizer, né, que quais são os valores que permeiam aquela sociedade dentro de determinado contexto histórico ou determinado contexto geográfico. Bom, dentro da sociologia, né, essa é uma discussão muito interessante, né, os clássicos da sociologia vão se propor, né, até porque essa questão de valores sociais ele dialoga muito com a questão de socialização, nosso processo de socialização, né, os valores que permeiam a sociedade naquele momento que a gente nasce. Então, né, tá muito relacionado com essa ideia do processo de socialização. E os valores sociais, ele também está diretamente relacionado com a ideia de normas sociais, né? Porque a gente pensa assim, bom, uma sociedade que tem determinados valores, para que aqueles valores eles sejam de uma certa forma, inculcados no indivíduo, nos indivíduos dentro dessa sociedade, então a gente precisa ter as normativas, ou seja, as leis, as regras que fixam esses valores, para aí sim os indivíduos absorverem esses valores dentro dessa sociedade. Então, os valores sociais, o que vai ser? É um comum acordo entre os indivíduos dentro de uma sociedade. Claro, né, a gente pode ter valores individuais, mas a gente tem valores comuns dentro de uma estrutura social, né, valores que pensam no bem do todo e não no bem do indivíduo. É impossível a gente ver numa sociedade sem normas e sem valores sociais, né? Se a gente quer viver com outras pessoas, com outros grupos, a gente precisa de normas e precisa de valores sociais para que essa sociedade se sustente, né? Porque é impossível a gente viver sem regras sociais, né? Sem valores sociais. E um exemplo disso a gente pode pensar aqui nos contratualistas, né? Os contratualistas são três autores aqui, né? O Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e o John Locke, né? Por que eles são chamados de contratualistas? Porque esses caras, eles são filósofos, eles vão pensar, né, por que em determinado momento os indivíduos se reúnem para formar o Estado, ou seja, pensar em leis para organizar aquela sociedade. E esses três autores, eles partem da ideia de que antes da gente ter o Estado, formar o Estado, a gente vivia no estado de natureza, né? E o que era o estado de natureza? O estado de natureza é o estado de guerra de todos contra todos, né? A lei do mais forte, né? A lei da natureza. Então, digamos que eu estou lá produzindo, né, uma parcela de terra lá, da onde eu tiro meu sustento, construí a minha casinha, e aí chega três indivíduos e fala, bom, né, como não tem regra, não existe lei nenhuma, não existe nenhuma instituição que garanta que aquilo ali é meu, o cara fala, bom, isso aqui agora é meu. Né? Essas três pessoas falam para mim, né, que essa terra que eu estou produzindo agora é deles. Ou eu entro em conflito com eles para tentar garantir aquilo para mim, e se eu entrar em conflito, provavelmente eu perca, porque vai ser um contra três. Então, a gente via nesse estado de guerra civil. Né? O Thomas Hobbes é um dos intelectuais que ele vai falar que o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos, né? Uma lei do mais forte mesmo. Então, esses caras, eles se propõem a pensar a fundação do Estado, que a partir do momento que, pô, todo mundo tem medo de morrer, por exemplo, né? O Hobbes vai falar, né, que todo mundo, né, tem que ter o direito à vida porque a gente tem medo de morrer. Então, se a gente tem medo de morrer, a gente que se reúne e fala, não, todo mundo aqui tem direito à vida, então a gente não pode mais simplesmente matar um outro por conta de um pedaço de terra. Né? Então, a gente vai formulando leis para viver em grupos na sociedade. Né? Eles têm algumas premissas diferentes, né, nessa ideia da fundação do Estado moderno, mas os três autores eles partem dessa ideia de que antes da fundação do Estado a gente vivia num estado de natureza, que era um estado caótico de guerra de todos contra todos. Os valores sociais, eles são estabelecidos com o intuito
de melhorar o convívio em sociedade. Então, como eu disse, a gente busca fundamentar regras, valores, para que a gente possa conviver minimamente em harmonia, né? Com grupos diferentes, grupos sociais diferentes, com pessoas diferentes, né? Então, vem num sentido de organização da sociedade, essas normas sociais e os valores sociais. E também existe uma relação direta, né, entre os valores e normas sociais, que foi o que eu disse um pouquinho antes, dentro de uma sociedade que defende determinados valores, por exemplo, lá quando os contratualistas lá, eles defendem a ideia, então, que todo indivíduo tem direito à vida, né? Então eles vão criar uma normativa, uma lei que diz, não, aqui então todo cidadão tem direito à vida, a gente não pode simplesmente acabar com a vida um do outro, né? Então, os valores sociais, ele tem uma relação direta na construção das regras e das leis, né, de uma determinada sociedade. Então, uma sociedade que tem determinados valores, é muito provável que a construção da sua Constituição, das suas normas, das suas leis, dialoguem diretamente com esses valores, né, que essa sociedade defende. Bom, a seguir eu vou trazer aqui a perspectiva dos autores clássicos da sociologia, né? A gente tem, né, o Emile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Para o Emile Durkheim, primeiro, a sociologia, ela é a ciência das instituições sociais. E o que, que são as instituições sociais? E quando a gente fala de valores sociais, a gente também tem que falar de instituições sociais. Por quê? As instituições sociais, o que, que são? A família, a igreja, o Estado, a escola. O que, que essas instituições sociais têm em comum? Elas buscam inculcar nos indivíduos os valores que permeiam a sociedade dentro daquele contexto. Então, tipo, se a gente para pensar, quando a gente nasce, a nossa família já está nos falando o que é certo e o que é errado, o que a gente pode ou não fazer. Quando a gente sai do núcleo familiar, a gente vai para a escola, além de a gente buscar ter o conhecimento acumulado historicamente, né, para que a gente possa se tornar um cidadão, a gente aprende a respeitar o próximo, conviver com os diferentes. Quando a gente vai numa missa, num culto, ali também prega essa ideia de uma harmonia social, da gente viver em paz com o outro. Então, todas essas instituições sociais buscam inculcar os valores para que a gente viva em sociedade. Então, segundo o Emile Durkheim, né, ele parte dessa premissa, então, que a sociologia é a ciência das instituições sociais e que a sociedade ela não existiria, né, sem uma padronização das condutas dos indivíduos. Porque imagina cada um fazendo uma coisa, a gente teria uma sociedade completamente maluca. Então, quando a gente começa a inculcar valores nos indivíduos, você deve se comportar de tal forma, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer, a gente tem os valores inculcados nos indivíduos e a construção mínima de uma harmonia social. Já o Karl Marx, ele parte de uma premissa diferente, né? Segundo o Marx, né, essa ideia de valores sociais e normas sociais nada mais é do que ela serve para manter a classe dominante no poder. Vou trazer aqui uma citação do Marx que diz o seguinte: as ideias da classe dominante são em cada época as ideias dominantes, isto é, a classe, que é a força material dominante da sociedade, é ao mesmo tempo a força espiritual da sociedade. Então, o que, que o Marx está querendo dizer com isso? Que além dos caras deter o poder, ali, o poder econômico, eles não conseguem dominar a população simplesmente através do poder econômico. Então, vão ter outros aspectos da sociedade, o Estado funcionando em favor da burguesia. O que o Marx vai falar, por exemplo, da polícia, né? A polícia defende os interesses da burguesia, né? É muito difícil, por exemplo, a gente ver nos jornais a polícia entrando num bairro de alto padrão atirando, enquanto a gente vê isso acontecendo na favela diariamente. Então, quando a gente fala que a polícia defende os interesses da burguesia, né, é uma ideia do Marx, né, que ele vai falar que não, isso aí só vai servir para defender os interesses da classe dominante. Então, esses valores sociais, segundo Marx, a gente vive sobre um valor da perspectiva da classe que está no poder, que é a classe burguesa. Então, que isso só vai servir, esses valores só servem para manter essa classe no poder e a gente tem que, então, buscar transformar essa realidade para que outras demandas sociais sejam atendidas. E por último, o Weber. O Weber ele parte de uma premissa mais individualista, né? É a própria forma do Weber fazer a ciência sociológica, né? Ele fala que para a gente entender a sociedade, a gente tem que entender o sentido das ações dos indivíduos. Então eu
Conseguindo entender o sentido das ações dos indivíduos, eu consigo entender a sociedade. Então, segundo Weber, as normas que são construídas na sociedade, elas são resultado das ações dos indivíduos, dos interesses daqueles indivíduos, né? Então não é algo que parte da sociedade para o indivíduo. O Emile Durkheim ele parte da ideia de que a sociedade molda o indivíduo. O Weber parte da premissa diferente, não. É o indivíduo que dá sentido para a sociedade, é ele que vai ter a sua agência e decidir qual o sentido da sua ação, né? Qual o objetivo da sua ação a partir do sentido que ele dá para aquela ação. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre valores sociais, manutenção e transformação da sociedade. A gente abordou aqui a perspectiva de alguns autores clássicos. Quem gostou da aula, deixa o likezinho, sigam o nosso canal e até a próxima.